Hoje pela manhã nós continuamos aquilo que nós tínhamos dado num passo na semana passada, quando nós falamos sobre um tempo novo vai exigir uma mudança, uma vida nova da gente. Quando as coisas acontecem na vida da gente e a gente começa a achar que o futuro ele não é razoável com as expectativas da gente, a gente começa a achar que tudo acontece por acaso. A gente começa a achar que a sorte ou o azar nos leva a acreditar que a nossa vida, ela está assim, deixada de lado, que Deus não se importa, que Deus nunca teve para a gente, ou com nós, cada um de nós, expectativas singulares. Então quero dizer para você que nunca foi sorte, e também nunca foi azar. Pastor, eu dei azar numa escolha que eu fiz, num caminho que eu tracei, azar na família que eu nasci, eu dei azar porque eu tive pai, ou porque eu não tive pai, ou porque meu pai foi assim, um assado. Eu quero dizer para você que nunca foi sorte. Existe uma promessa, existe um propósito, existe um processo para tudo que acontece na sua vida e para tudo que acontece de maneira única, personalíssima e singular na sua vida. Deus, Ele fala isso para a gente, e Ele fala na vida de gente que a gente ama. Nós estamos numa campanha, lendo a Bíblia, toda em 100 dias, nós terminamos o Evangelho de Lucas ontem, começamos o livro de Hebreus hoje, continuamos lendo os Salmos, entramos no livro do Êxodo. Então, quem está fazendo com a gente a campanha, você baixa o app. Ah, pastor, eu já saio correndo. Você coloca o app ali no teu carro, você ouve a palavra de Deus. É interessante, você vai ter que voltar algumas vezes. Eu e a pastora Fabíola estamos fazendo assim, lendo a mesma versão. Lemos a NVI, que é a nova versão internacional. Você sabe que a Bíblia tem versão, você sabe disso? Tem. O que é a versão? É quando a língua, ela sofre essas mudanças, dependendo do tempo. Então existem palavras que são colocadas na Bíblia há 20, 30, 50 anos atrás, que elas não fazem mais nenhum sentido para o público de hoje. Então existe uma versão, por isso que vem a versão atualizada, a versão revista, a versão corrigida, são versões da Bíblia. Estamos lendo a NVI, semana passada eu mostrei aqui duas versões que são muito boas, e uma delas também é a NVT, a nova versão traduzida. São versões extraordinárias, o conteúdo de Deus é o mesmo, mas a linguagem é muito mais fácil. Então sugiro que você leia a Bíblia, que é mais fácil para você entender. Nunca foi sorte. Você quer ver uma coisa? Olha como é que Deus tem a maneira dele. Certo dia, Êxodo capítulo 2, estou citando esse texto porque nós lemos ele hoje. Certo dia, sendo Moisés já adulto, viu um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Não foi sorte, nem foi azar. Ele queria justiça. Os seus irmãos estavam sendo oprimidos. Um governo mau o escravizava, feria com violência os seus irmãos. Ele olha para a sua esquerda, olha para a sua direita, olha por todos os lados, mas se esqueceu de olhar para cima, se esqueceu de olhar para Deus, e aqui ele toma uma decisão: não, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ele mata o soldado egípcio, como quem diz: está vendo? Agora eu vou ser herói, eu sou o libertador desse povo. Mas então, havia um faraó, que fica sabendo disso, falou: ah é? Você vai ver então o que eu vou fazer. E coloca então a cabeça dele a prêmio, coloca lá um cartaz, naquele tempo papiro, né? Um papiro dizendo: procura-se vivo ou morto, de preferência morto. E aí ele foge. Ele não deu azar. O que acontece com Moisés é que quando a gente toma a direção da vida da gente, sem olhar para o alto, a gente foge.
O que acontece é que nós é que criamos os nossos problemas. O problema que você tem hoje, foi você que criou. A enorme maioria deles, quem criou foi você. Você foi mole demais, você foi otimista demais, você foi negligente demais, você foi preguiçoso demais, você foi inocente demais. Moisés foge, por quê? Porque existia uma maneira de Deus libertar que não era o jeito de Moisés. Aí Deus deixa ele lá de molho por 40 anos, lá na terra de Midian, lá na Arábia Saudita. Ele estava lá escondido, quando de repente Deus fala com ele, ele vem resgatar isso 12 capítulos depois. Os egípcios perseguiram-nos. Moisés agora é um líder de um povo. Ele é um líder que traz esperança de liberdade para escravos, que estavam lá há 400 anos como escravos. Era a cultura, fala assim, você nasceu escravo, você vai viver escravo, e você vai morrer escravo, e nem sonhe com a liberdade que você não vai ter. Moisés coloca esse sonho, existem sinais, existem maravilhas, Deus acompanha Moisés com um monte de juízos sobre o Egito, praga em cima de praga, por outra praga, e vem mais praga, e o rio Nilo se transforma em sangue, e o pó da cinza da terra vira mosca, a cinza do forno vira ferida no corpo, chove pedra do céu, chove granizo, o rebanho fica arrasado. Deus coloca o Egito de joelhos. Aí ele fala, agora vamos escapar, vai ser fácil. Vem a noite da Páscoa, os primogênitos, os primeiros nascidos, desde o faraó, qualquer outro habitante do Egito, morreram. Uma noite de luto, todo mundo chorando, e eles o quê? Sebo nas canelas, vamos embora. Mas quando eles olham para trás, no momento em que eles estão cercados pelas montanhas, e chegam num beco sem saída, que é o Mar Vermelho, a Bíblia às vezes chama ele de Mar dos Juncos, é a mesma coisa. Aí vem a história. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, o exército inteiro, não ficou ninguém de guarda, sai todo mundo, todos os soldados, todos os cavalos, os carros do faraó, os seus cavaleiros e o seu exército. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Ele não levantou a vara, porque a gente viu os filmes dos 10 mandamentos, se acompanhou na Rede Record, a novela, os 10 mandamentos, você viu, se você é bem mais velho, esse filme ganhou 11 ou 10 Oscars, chamados 10, Charlton Heston, é mais ou menos esse o nome dele. Ele levanta a vara, como que diz, abre o mar, não foi nada disso, ele só estendeu a mão, o mar se abriu, sobre os carros de guerra, sobre os seus cavaleiros, Moisés estendeu sua mão sobre o mar, as águas voltaram, encobriram seus carros de guerra, seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Aquele homem que queria fazer do jeito dele, não quis fazer da maneira de Deus, fez agora do jeito de Deus e no tempo de Deus. O nome disso é propósito. Deus tinha um propósito, sim. Deus, quando chama Moisés, ele tem um propósito. Só que a pior coisa que tem é você tomar a direção da sua vida sem viver o tempo de Deus. Olha, você sepultou um soldado na areia, agora eu vou sepultar todos os soldados, para você entender que a vida, ela tem um propósito. Quando você nasce, querido, existe um plano. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profeta às nações. É isso que Deus fala para quem? Para Jeremias. Porque Jeremias, ele está amuado. Deus chama ele para um projeto que não é nada bom. Deus fala com ele assim, não, você vai profetizar para um povo de dura serviço. Você vai pregar, eles não vão se converter. Pastor missionário, pastora evangelista, o que ela quer? Ganhar gente para Jesus. Jeremias pregou a vida inteira e ninguém se converteu. Você já imaginou isso? Ninguém. Nunca ninguém se converteu. Sabe o que Jeremias fala para Deus?
o Senhor me seduziu, e seduzido fiquei. Como quem diz assim, eu não li as linhas pequenas do contrato, eu fui enganado. Aí Deus falou assim para ele, calma, existe um propósito para isso. Jeremias, num dado momento, está todo mundo falando assim para o presidente, para o governador, para o rei, vai dar tudo certo. O rei vivendo no pecado, o povo de Israel invadido pela iniquidade, eles vivendo longe do propósito de Deus, mas fazendo assim coisas que, desculpa a expressão, até o inimigo duvida. E os profetas dizendo, não, é de Deus, é de Deus. Aí Jeremias era o único contra. Quando Jeremias ia profetizar, ele falava assim, assim diz o Senhor, vai dar ruim, isso não vai prestar. Aí uma hora, o rei fica por aqui com ele, pega ele, joga ele aonde? Num poço, e diz assim, Jeremias afundou até o pescoço, na lama. Pastor, estou até o pescoço de dívida, eu estou até o pescoço com esse fulano, que vive comigo, com esse familiar, com esse vizinho, com esse amigo, até aqui, o que acontece? Olha como é que, nunca foi sorte, nesse mesmo dia o que acontece? Os babilônicos entram, eles invadem os portões de Jerusalém, eles passam o fio da espada em todo mundo, gente, eles passaram o cerol em todo mundo, foi um banho de sangue. Quem que eles não encontraram? Jeremias. Por quê? Porque ele estava dentro do poço, até o quê? Até o pescoço. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando chegam os babilônicos e perguntam assim, o que você está fazendo aí? Eu profetizei contra o rei, que a Babilônia ia invadir Israel. Ele, pois você é um profeta? Tiraram ele do poço e falaram assim, agora esse homem chamado Jeremias, que parece que tinha dado azar, né? Porque ele foi para o fundo e ia morrer lá. Ele ia morrer apodrecendo naquele lugar. Ele fala, ninguém mais toca nele, ele vai andar livre pela cidade. Ou seja, ele tem salvo-conduto, ele ganhou o green card para ficar em Jerusalém. Pronto, foi isso que aconteceu. A gente pensa que Deus, Ele perde a direção da vida da gente, mas a direção da vida da gente já está com Deus, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha para mim, não foi por acaso, você não nasceu onde nasceu, você não vive como vive, não é por acaso, existe um plano, existe um propósito. Pastor, eu posso furar o plano? Pode. Eu posso estragar o propósito? Pode. Esaú, ele nasceu para quê? Para ser o primogênito. Ele estragou tudo. Quando ele vende o direito dele de filho primogênito, a porção dobrada, por uma bagatela. Quando é que o Judas, ele não foi escolhido para se enforcar. Ele foi escolhido para ser discípulo e ser enviado como apóstolo. Mas ele consegue fazer uma lambança, porque o coração ganancioso dele falou assim, quanto vocês vão me pagar aí? Eu estou sabendo aí que vocês estão conspirando contra Jesus, eu ando com ele de vez em quando, porque Judas na verdade ele nunca fala nada, sabia disso? Sabia que Judas não fala nada? A única vez que ele fala para reclamar da ganância do povo, só isso. E aí ele vai conversar, ele que não falava com Jesus, ele vai conversar com quem? Com os fariseus. Quanto vocês vão me pagar se eu entregar eles? Jesus não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha foto na rede social, não saiu no jornal, eles nem sabiam quem era Jesus. Eles vão prender, falam assim, como é que a gente vai saber quem é ele? Eu vou dar um sinal, é aquele que eu der um beijo. Aí Jesus vai lá dar um beijo na face de Judas, vai lá dar um beijo na face. E depois a vida dele fica estragada. Por quê?
porque não foi sorte nem azar. Havia um propósito para ele. Mas Judas estragou tudo. Quando a gente nasce, sabe quando tem gente que tem sinal de nascença? Tem uma pintinha aqui, tem uma manchinha aqui. Você fala, por que isso aconteceu? Não, foi Deus que fez assim. Ele fala, eu fui tecido, como alguém que vai costurando. A minha avó, a avó da pastora Fabíola, fazia aqueles, vou fazer um bordado aqui para o meu netinho. Então, já sabia que estava grávida, já fazia o bordado. E ficava torcendo para ser o quê? É menino ou menina? Sei lá, naquele tempo não tinha esse negócio. Vamos fazer aqui uma festa para descobrir se é menino ou menino. Não sabia, a gente só ia fazer o ultrassom, o neném já tinha 5, 6 meses, aí que você sabia, ó, tá aqui, estou vendo, e às vezes fala assim, não, o neném está sentado, não dá para ver. Hoje, sei lá, com quantas semanas, você já sabe se é menino ou menina, e ela fazia crochê e ficava aquela roupinha bonitinha, não é isso? O que é a roupa? É a pele sobre a pele. E ali, Deus falou assim, sabe a tua pele? Fui eu que fiz desse jeito. Não foi acidente, não foi sorte você ser mais alto, e não foi azar você ser mais baixo. Não foi sorte você ser quem você é. Existe um propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para quê? Para que Jesus seja o primeiro filho, primogênito entre os irmãos. Tudo que acontece na sua vida, tudo, bom ou ruim, tudo que acontece na sua vida, que faz você ficar parecido com Jesus. Pastor, eu tive uma perda horrível essa semana. Se você se humilhou e ficou parecido com Jesus, isso cooperou para o bem. Existe um propósito para os sustos que a gente leva. Existe um propósito para quando a vida encontra contigo e fala assim, bu! Existe um propósito quando você é surpreendido por uma notícia que vai te abalar. Eu estou chocado, pastor. Meu queixo caiu. Quando você pensa que tudo, ou que a tua vida descarrilhou, saiu, sabe quando o vagão, eles, na curva, o trem se perde, pronto, quando você pensa, Deus está ali. Fazendo o que, pastor? Está fazendo a gente ficar igualzinho a Jesus. É isso que Ele está fazendo. Existe um segredo aqui. O Senhor confia seus segredos, está escondido. Qual é a sua senha? Está escondido, ninguém sabe. Qual é a chave do cofre? Você tem algo que é segredo no seu coração. Deus também tem um segredo, chama-se propósito. E você não pode imaginar, hoje a gente está sem um ministério infantil aqui, e quando a gente está com o ministério infantil aqui, você vê um monte de criancinha aqui, você quer o melhor para eles, mas você não sabe o futuro que Deus reservou para eles. Aquele que hoje te governa, aquele hoje que te preside, aquele hoje que está contigo, você olha para o lado e fala assim, pastor, era uma criancinha comigo, hoje nós namoramos e vamos casar. Existe um propósito escondido, e Deus, Ele confia segredos. Não fica pensando que Deus não conta, Deus conta. Deus fala assim, vem cá que eu vou te contar um negócio que ninguém sabe. É por isso que a voz profética, ela encanta tanto a gente. Mas nem sempre a voz profética, aliás, a maioria das vezes que a voz profética é levantada por Deus, é para corrigir o seu povo, para consolar o seu povo, ou para edificar o povo. Esses são as 3 verdades sobre a profecia: consolar, edificar e corrigir ou exortar. Existe um entendimento. É isso que o salmista diz. Ajuda-me a entender o seu propósito, porque a gente não entende. Por que comigo, Deus? Porque, Deus,
sou justo, sou fiel, ando com o Senhor, te amo, quero bem, faço bem. Por que que isso me atingiu? Por que aconteceu com a minha família? Por que aconteceu com a minha vida? Por que aconteceu na minha conta bancária? Por que aconteceu com a vida do meu filho? Por que aconteceu com a minha mãe? Pastor, eu sou tão bom, por que aquele vizinho que é um traste, por que aquela pessoa que se marginalizou? Por que não acontece com ele, está acontecendo comigo? Será que foi azar, pastor? Não foi não, também não foi sorte. Foi o propósito do Senhor. A gente não entende. A aprovação, aprenda isso, é um livro que você lê de trás para frente. Eu confesso para vocês, eu gosto muito de ler, e eu estou no meu 3º livro, esse ano, fiz um propósito na minha cabeça aqui, eu vou cumprir ele. Eu entrei no meu 3º livro que eu vou ler, mas eu também gosto de filme. Mas agora essas streams de vídeo, eles estão fazendo umas séries, que tem assim, 1ª temporada, 2ª temporada, 3ª temporada. Aí eu começo a ver a série, eu falo assim, eu já peguei aqui. Já sei o que aconteceu. É esse cara aqui que é o bandido, esse aqui é o mocinho, essa vítima aqui também, ela também tem sujeira nas mãos, ela fez ver, eu já vou assim. Aí o que eu faço? Eu vejo o primeiro, é minissérie, em 8 capítulos. Vejo o segundo, falo, já, tá bom. Aí você começa a ler, e você começa a ver que aquele personagem que você achava que ia morrer, está lá ainda na 3ª, tem a fotinho dele, chama thumbnail, a fotinho, está lá ele ali, está ali ele ali. Aí eu vou logo para o último, que eu falo, quer ver o que aconteceu? Eu não vou gastar meu tempo com isso, eu vou lá no último, para entender o propósito. Esses dias eu quebrei a cara, nem vou falar o nome, não era nada aquilo que eu estava pensando. Olha que eu sou bom em acertar, mas essa me surpreendeu. Eu cheguei lá, falei, não era nada disso. Mas foi bom porque eu ganhei muito tempo para ler, porque eu gosto de ler. Pronto, eu já sei a história, e é legal, mas eu não estou aqui para isso. Às vezes a gente não entende, aí a gente pede para Deus, para quê? Por quê? Para quê? Até quando? Essa é a pergunta que a gente faz. Será que eu dei azar? Será que foi sorte? Existe sempre um propósito maior. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando você não entende, mas continua caminhando em obediência, quando você não compreende, você tem tudo assim para falar assim, não acredito mais em nada, mas você continua a tua jornada, é aí que Deus faz você entender que havia um propósito maior naquilo tudo. Sempre existiu uma razão para aquele tropeço, para aquela queda, para aquele golpe que se levou. Os propósitos de Deus, eles não falham. Disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Já falou para Deus isso? Deus, não era para mim essa bênção não, tinha que ser para o vizinho. Você tem certeza que o propósito para mim é esse? O Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. O que Moisés está falando? Você escolheu o cara errado para dirigir, para convencer, para inspirar, para incentivar. Eu não sou bom nisso não, me deixa quieto, hein? Eu sou melhor pensando e fazendo do que falando. E ele continua, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem, quem fez o surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, você escolheu o cara errado, escolhe outro. Então, eu fico olhando para a vida de umas pessoas, quando eu vejo Deus escolhendo Paulo, eu fico assim, é o primeiro contato que você tem com a Bíblia, e vem tudo muito bem, até que entra esse sujeito chamado Saulo, ele era um bicho ruim,
Ele era um perseguidor. Já tinha Pedro na unção, no óleo, ele nadava numa piscina de azeite do Senhor, ele estava no Pentecostes, ele estava cheio do Espírito, ele falou para o aleijado ali na Porta Formosa: não tem ouro nem prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Ele foi fiel ao Senhor, ele é levado para o Sinédrio, ele toma uma surra, e ele fala assim: é melhor obedecer ao Senhor do que os homens, e ele sai feliz festejando, porque tomou uma surra, fui digno de apanhar pelo Senhor. Olha que cara, esse Pedro é o cara. Aí Deus fala: não, ele é o cara para uma coisa, tem outro cara que é Paulo. Paulo escreve Gálatas capítulo 3, e fala assim: eu fui escolhido por Deus no ventre da minha mãe, para um propósito. Qual propósito? Fui escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Ó, o evangelho chega para mim e para você por causa desse cara teimoso aqui. Porque do mesmo jeito que ele é radical para defender a bandeira farisaica, porque ele era um fariseu, ele agora fala assim: ó, eu dei tudo isso como perda, agora eu me encontrei com o Senhor. Há um propósito nisso tudo aqui. Deus, quando chama você, Deus quando te promove, Deus quando te despede, te despromove, quando acontece isso, você fala assim: mas por que isso, Deus? Que azar que eu dei! Ou então você diz: que sorte que esse homem teve. Olha para mim, não é sorte, nunca foi sorte. Havia um projeto de Deus, havia um plano de Deus, que são maiores do que os nossos, e Deus vai cumprir o propósito. Isaías 46, ele fala assim, ó, se lembra do passado, lembre-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Ó, vou te dar a letra, Deus já sabe o que acontece em 2024, Ele já sabe se você ganha, se você perde, se você cresce, se você estagna, se você dá um passo atrás. Ele já sabe, hein? Deus não vai ser pego por surpresa, de surpresa não. Olha como é que é bom andar com Deus, gente. Deus confia segredos, para quem? Para quem teme a Ele. Todos os meus planos se cumprirão. 3 capítulos anteriores, ele vai citar em Isaías 43, 13, agindo Deus, quem impedirá? Deus não se cansa. Você corre, você sua, você pensa, você trabalha. Deus não se cansa. Por quê? Porque Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida, Ele vai fazer isso. Existe um propósito para mim e para você. E o propósito de Deus é um propósito de paz. Eu bem sei que planos têm a respeito de vós. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma segurança. Ele fala: se você se aproximar dele, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscares de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus, às vezes dá a impressão que Ele está brincando com a gente de pique-esconde. Já brincou disso? Eu sempre gostei de brincar de pique-esconde com meus filhos, e agora eu brinco com meu neto. Brinco. Eu me escondo, e eu fico num lugar, na casa dele, na minha casa, que eu jogo a voz para um lado, ele parece que eu estou de um lado e eu estou do outro. E às vezes ele quer brincar comigo agora, aos pertinhos, porque você sabe como é que é o pique. Você sai de uma base, busca, eu vi o fulano, eu vi o Paulinho, eu vi o Marquinho, eu vi o Joãozinho, eu vi o Paulinho, 1, 2, 3, Paulinho, pronto. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você, você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlô.com e os nossos livros na plataforma pastorlô.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Só que aí chega aquela pessoa que fala assim:
1, 2, 3, Darcy. 1, 2, 3. E tem gente que fala, 1, 2, 3, Darcy, salve todos. Aí você volta a se esconder. Vocês tinham isso aqui em Curitiba? Tinham isso? Às vezes os meus filhos ficavam atrás de mim. Eu vou contar até 10, até 20, até 1000. Quando eu falo, lá vou eu, o espertinho do meu filho, já estava atrás de mim assim, 1, 2, 3, Natália, Arthur, salve todos. Pronto, começava tudo de novo. Como se a gente escondesse, como se os nossos filhos pudessem esconder, você sente a respiração dele atrás de você. Você ouve. Deus, ele cumpre propósitos. A impressão que a gente tem é que ele está escondido. Isaías diz, verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. Quando Jesus fala dele mesmo, ele fala sobre o poder dele recolhido. Eu sou um Deus humilde. Eu sou um Deus manso de coração. Eu tenho um fardo que não vai pesar em você. Só que a gente carrega um fardo horrível, pesado. E Deus diz, ó, você está carregando um fardo que eu não falei para você carregar. O propósito do Senhor, ele não tem exceção. Jesus, ele vai orar, João 18, e nós lemos isso em Lucas 21. Disse-lhe, pois, Mateus 26. Logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci. Qual o nascimento? Para que Jesus nasceu? Para quê? Havia um propósito. Para isso nasci, e para isso viu a mundo, e a resposta dele ao governador da província, o povo Roma, era muito grande, e eles tinham governadores de província, província da Acaia, província da Judéia, da Galiléia, Decápolis. Esse governador da Judéia questiona Jesus, e ele fala assim, eu tenho propósito no meu nascimento, eu nasci para isso, e não adianta, gente, Deus não abre exceção para o filho dele. Jesus sabe para que veio, mas aí, naquela hora dele vencer a morte, porque ele vence a morte no Getsemane, ali ele está sendo espremido, ali ele sua gotas de sangue, aí ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele está contando a verdade em Mateus 26, ele está falando assim, Pai, está brabo aqui, o negócio está ruim aqui, o peso está grande, a minha alma está esmagada até a morte, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Gente, a alma fica triste. É por isso que se você não fizer cura da alma, você vai viver triste e vai entristecer toda a tua casa. Por isso que Salmo 42:11 diz, porque está abatida, ó minha alma, porque você está perturbada dentro de mim. Existem perturbações que a alma carrega. E aqui Jesus está dizendo, tem uma outra saída, afasta de mim esse cálice. Deus diz, não tem exceção. O propósito de Jesus nascer era para morrer por mim, por você, só havia um propósito. Eu gosto de quando João Batista diz, eu sou a voz que clama no deserto, importa que eu diminua e ele cresça. Por quê? Porque eu não sou o Cristo, eu vim preparar o caminho. O que você faz? Eu asfalto ruas, eu asfalto estrada. João Batista, se João Batista não viesse, ninguém ia preparar o caminho do Senhor, é isso. Ele começa a pregar o quê? Arrependimento. Ele começa a dizer, arrependei-vos. Ele começa a batizar as pessoas nas águas, assim, olha, abandone seu pecado. Era a primeira voz que ia preparar o enredo da vinda de Jesus. Jesus, ele vive com um propósito, mas a gente também vive para propósito. Paulo vai dizer, Atos 20, olha só, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Gente, esse cara aqui, ele está no propósito, porque a vida é boa para viver,
A vida é boa. E o Salomão vai dizer assim: nada melhor do que comer, beber e se alegrar debaixo do sol. Só que ele está falando: não, melhor para mim é viver o propósito do Senhor. Esse Paulo aqui, ele está falando com a turma de uma igreja. A gente, inclusive, vai agora visitar. A gente desce para Rhodes, Santorini, Atenas e Corinto. Daqui a alguns dias, em março, nós vamos com uma turma de irmãos aqui. E a gente passa lá. Ele fala: se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele tem um propósito, e aí tem gente que vai tentar desviar o propósito. Tem gente que vai falar: está vendo? O teu propósito está errado. Por quê? Porque ele foi chamado para testemunhar entre homens e governantes. Aí, ele vai visitar um amigo. Ele vem, pega um barco, pega um navio, sai de Éfeso, tem um porto lá chamado Cós, hoje Turquia, passa por Rhodes, contorna Chipre pelo sul, aí ele chega na casa de um amigão dele, dorme lá, chamava Filipe. Você lembra Filipe de Atos 8, que batiza o ministro da fazenda da rainha de Candace, da rainha da Etiópia? É ele. Esse cara se encontra com Paulo, só que agora a vida mudou. Antes ele era solteiro, foi arrebatado, agora ele é casado, tem 4 filhas. Depois de passarmos ali vários dias, desceu já do Judéia, ele está na casa, isso é Atos 21, tá? Ele está na casa de Filipe, um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, ele pegou o cinto de Paulo, ele andava naquele vestidão, né? Quando fala cingir os vossos lombos, o que ele fazia? Ele pegava para poder correr, tá bom, gente? É por isso que sim, aquele vestidão não dava para correr. O que ele fazia? Ele levantava assim, ó, o vestidão e prendia no cinto, prendia as pás. O cinturão é que dava segurança para o guerreiro. E o cinturão, ele era único. De quem é esse cinto aqui? É do Paulo, é do Christian, é do Getúlio. Ele tem uma identidade. Aí ele falou assim: empresta o cinto aqui. Aí ele pega o cinto e o profeta Ágabo amarra a própria mão e o próprio pé. Ele vai lá, amarra o pé dele, Ágabo, é a mão dele. Está vendo isso aqui? Ele como profeta, ele sinaliza de uma maneira muito interessante. Assim diz o Espírito Santo na 4ª linha. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios, aos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali, rogamos a Paulo que não cumprisse o propósito dele, não sobe para Jerusalém, fica aqui, você vai morrer, está aqui, que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, despedimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Sabe o que significa isso? Que existe propósito. Significa que nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Quando Deus escolheu Paulo, ele sabia quem estava escolhendo. Não fica pensando que Deus se engana. A gente se engana. Você se enganou no casamento. Você se enganou na contratação. Você se enganou quando o técnico do teu time falou: esse ano vai. Vocês desceram para a 2ª divisão. Você se enganou. Você se enganou quando você falou assim: 2023 eu vou arrebentar. Aí pronto, foi arrebentado em 2023. A gente se engana. Deus, gente, quando Deus tem um propósito para você, não adianta. Ele vai cumprir o propósito dele. Esse propósito transforma a vida da gente. Então perguntou a Jessé: estes são os filhos que você tem? Respondeu: ainda tenho caçula. Samuel vai se enganar aqui, mas depois ele se conserta. Então o Senhor disse a Samuel: é esse. Ele falou: tem um caçula, manda chamar o caçula. Tem aqui um neném aqui, o filho do Nunes está aqui. Tem quantos anos? 6 anos. Você fala assim: unge o próximo presidente do Brasil. Aí o profeta vai buscar onde o próximo presidente?
no Congresso Nacional, no Senado. Alguém com experiência que já tenha governado. Nem sei. O que você espera de um presidente? Maturidade, experiência. Ele vai dar umas canetadas lá, se ele não souber montar o time dele, a gente vai sofrer. E aí, em vez dele perguntar e procurar o próximo presidente em Brasília, ele vem em Curitiba e unge um menino de 6 anos. Davi tinha 13. E todo mundo fica espantado. Então, o que Davi tinha? Uma promessa. Mas ele não tinha ainda a coroa. Entre a promessa e a vitória, não é sorte nem azar. Existe algo chamado processo. Publiquei no meu Instagram uma máquina nova, contemporânea, de fazer azeite extra virgem de oliva. Aí pega aquela azeitoninha, e a azeitona é você, a azeitona sou eu, e ele pega aquela máquina e vai espremendo a azeitona, e quando você é espremido, sai um caldo de você, sai pedaço de você. Quando você é espremido, sai algo de você. O propósito espreme a gente. Não foi sorte, nem foi azar, foi o propósito de Deus. A partir daquele momento, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. É isso que está escrito. Tem uma versão que diz: o Espírito Santo o possuiu. Agora você é meu. O propósito, ele leva você a um processo no deserto. Está aí. Sabedor, porém, que Davi, ele já estava ungido, hein? Ele já tinha vencido o gigante. Ele já tinha casado com a filha do rei, Mical. Ele era o campeão do rei. Mas ele era bom demais, o rei falou assim: vou matar esse cara aí. Sabedor, porém, Davi, que o rei Saul, maquinava o mal contra ele, se dispôs com seus homens. Os 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Para onde eu vou? Sei lá. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, a cidade de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Deserto espreme a gente. Deserto fala para a gente assim: você não é capaz, você não vai frutificar, você não vai multiplicar, você não vai conseguir, você não vai ter água suficiente, você não vai ter comida. O deserto, quando a gente passa por deserto, gente, não é bom não, gente. Mas o deserto é a maneira como Deus faz com que o propósito se cumpra nesse processo. Gente, o processo do propósito. Então, agora ele vai ganhar a coroa. Depois de tudo isso acontecer, depois do rei morrer, ele foi ungido, lá quando ele tinha 13 anos. Quando todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi, ele estava em Hebrom, não estava em Jerusalém. Ele fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. Aqui a palavra é Bereshit, aqui é aliança, fez um pacto, esse acordo é um pacto. Eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Entre a promessa e o cumprimento do propósito, existe algo chamado processo. Gente, o processo quebra a gente ao meio. Sabia disso? O princípio da maturidade, o primeiro deles, chama-se resiliência. Ou seja, aguenta o tranco, engrossa o couro que você vai tomar chibatada. Esse é o princípio do processo. O processo, gente, sem brincadeira, quando a gente passa pelo processo, você fala assim: pastor, para um instantinho que eu vou juntar os cacos. É disso que você fala. É disso que as perdas falam. Mandou buscar José, lançou ele na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei.
O menino tinha 17 anos, aprovado pelo pai. Não era primogênito do pai, mas era o primogênito de Raquel, a mulher que o pai amava. Ele ganhou a promessa do direito de primogenitura, naquela capa linda que ele ganhou. Ele, obediente ao pai, ele sonhava com Deus, Deus dava sonhos para ele. Sabe onde ele foi parar? Na prisão. Pastor, foi azar ou foi sorte? Ele está lá. Uma vez, Deus lhe revelou, não, perdão, volta o filme. Eu pulei o capítulo do streaming, espera aí. José ficou 2 anos na prisão, presta atenção. José chega no Egito, ele tem 17 anos, para trabalhar como escravo, na casa de Potifar, que era o intendente do rei, ele era o ministro da fazenda do rei. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, ele ganha um nome. Você leu em Gênesis 41, o nome dele é Zafinat Paneah, aquele que enxerga coisas ocultas, o Salvador que enxerga aquilo que ninguém vê. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Querido, olha para mim. A gente está dando os primeiros passos num caminho que a gente não sabe aonde vai chegar. Quando a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus, e a Bíblia diz isso, que o Senhor que Deus é o Senhor do amanhã. Ele está falando o seguinte: existe um amanhã desconhecido, mas existe um Deus que é conhecido. Existe um amanhã que você não sabe exatamente para onde vai te levar, mas existe um Deus que diz: eu vou estar com você todos os dias até o fim do ano. Existe aqui uma promessa. Quantos de nós temos promessas, gente? Eu nunca vou esquecer, eu era bem jovem, novo convertido, num culto, numa igreja desse tamaninho, Deus tomou um homem falando em línguas, e Deus trouxe uma promessa para mim, não foi uma profetada, não foi uma carnalidade, porque só quem recebeu, dentro do propósito que recebeu, dentro da vida, e dentro daquilo que você tinha combinado, eu tinha combinado algo com Deus, e Deus toma aquele homem no meio, de falar, você aí, chamar você pelo nome, num lugar que ninguém te conhece, existe um propósito. Mas aquele menino que estava lá atrás, não é mais menino. Já se foram 30 anos do que aquilo aconteceu. Então aquilo que você vê como fruto, teve um princípio com uma promessa. A promessa teve que passar por um processo. E aí o processo leva a gente a executar aquilo que a gente não chama de sorte. Nunca foi sorte, foi um propósito de Deus. Deus tem um propósito para você. Existe um propósito para você quando você nasceu. Não, o pastor vai corrigir. Quando você estava no ventre da sua mãe, havia um propósito. Único, singular, pessoal, que só você vai cumprir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nesse ano que começa, a gente quer olhar para frente, e eu peguei aqui uma coleção de heróis. Eu peguei aqui, fui na galeria, falei assim: vem cá você, Davi, vem cá você, Moisés, vem cá você, Josué. Esses anos que a gente chama anos de chumbo, que eles viveram, é que tornaram eles heróis. Foram essas lutas que eles passaram, essas prensas que eles foram submetidos, às vezes o rolo com pessoas passa em cima da gente. Nem sempre você vai conseguir ter a solução que você quer. Nem sempre vai ser fácil tomar decisão, não vai ser. Eu me lembro de um dia que o meu pastor, ele tomou uma decisão e falou assim para Deus, na minha frente, ele orando: Senhor, eu vou te obedecer.
Mas como é difícil te obedecer. Como é difícil a gente largar confortos. Como é difícil a gente fazer escolhas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, diz assim: pela fé Moisés se recusou, gente, os prazeres da mesa do faraó. Ele se recusou a ser chamado de filho da filha de faraó. Sabe o que significa estar na corte do faraó como parente? Você faz ideia dos benefícios que Moisés podia lucrar, das vontades que ele podia ter, e todos iam satisfazer, porque ele é neto do rei, ele é filho da filha de faraó, num tempo em que o governo não tinha espaço para moderação. O faraó, querido, era o poder absoluto, não tinha outros poderes que controlavam, o que ele falava, estava falado, e ele é o neto do faraó. Ele fala assim, ó, tira o meu nome dessa lista. Moisés diz assim, ele preferiu ser maltratado. Gente, essa palavra é tão impressionante. Ele preferiu ser maltratado com os seus irmãos hebreus, do que por um pouco do tempo, ele desfrutar do prazer do pecado. Gente, ele viveu 120 anos. A gente está vivendo, quando muito, aí 80 anos, 90 anos, quando muito. Pensa o homem que viveu. E ele chama 120 anos de pouco tempo. Mas havia um propósito. Ah, Moisés deu sorte. Não deu sorte, não. Nunca foi sorte. O Moisés foi perseguido. Que azar, hein? Nunca foi azar. Sempre foi propósito. Aprenda isso. Não é sorte, é propósito. Agora para 2024 e depois para 2025, 2020, até que o Senhor volte. Deus tem um propósito. Feche teus olhos. Nunca foi sorte. Feche teus olhos. Se você tem uma promessa, você tem uma promessa de Deus para você. Eu não estou falando de fantasia, eu não estou falando de loucura, eu estou falando de vontade da carne, estou falando de promessa. Se você tem uma promessa, e você já tinha se esquecido dela, ou você ainda está esperando ela, levante sua mão e diga, eu tenho uma promessa. Se você tem uma promessa, permaneça crendo nessa promessa. Não tem a ver com sorte nem com azar. Tem a ver com Deus que vai te dar essa promessa. Pode baixar sua mão. Número 2. A promessa passa, qualquer promessa, gente. Qualquer promessa. Ela vai passar pelo filtro do tempo. Qualquer uma. Qualquer promessa vai passar pelo crivo do tempo. E o tempo vai esmagar a gente. O tempo vai extrair de nós, vai espremer a gente, para tirar da gente aquilo que não é da gente, e para tirar da gente aquilo que é o melhor da gente. Existe processo. Se você está passando por um processo difícil, às vezes a gente passa por um processo doente, às vezes a gente passa por um processo sozinho, a gente passa sem forças pelo processo, mas você vai passar pelo processo como Davi passou e ficou na caverna o processo inteiro. Mas um dia chamaram ele, vem cá, agora você é o rei. Se você está passando pelo processo mais difícil que for, levante sua mão, eu vou orar por você. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês. Permaneça firme nesse processo. Agora, existe algo chamado propósito. Aquela promessa tinha um propósito. Aquele processo tinha um propósito. Nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Se você que tem uma promessa, está passando pelo processo, quer que Deus cumpra o propósito da sua vida, levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe Bom Retiro. Pode baixar sua mão. Nós vamos cantar agora. Vamos cantar. Eu quero convidar vocês, todos vocês que levantaram suas mãos,
Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Quero convidar muita gente levantou as mãos, saia daqui, vem aqui, vamos orar. Promessas, propósitos e processos, não é sorte. Vem cá, vamos orar juntos. Vou pedir para os pastores, o time da intercessão, me ajudar. Amém. Fica com os olhos fechados. Você pode repetir uma oração comigo? Repete ela assim, cheio de fé. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho uma promessa que vai se cumprir na minha vida. Desde que eu era um embrião no ventre da minha mamãe, o Senhor liberou uma voz, o Senhor liberou uma promessa, e eu tenho passado pelo processo. Senhor, existe um propósito singular na minha vida. Existe um propósito único para mim. Eu não aceito ficar no chão para sempre. Eu não aceito cair para sempre. O teu propósito na minha vida glorifica o teu nome. Eu quero, em nome de Jesus, que cada um desses processos que me quebraram, cada um desses processos que me machucaram, mas que moldaram o meu coração e a minha vida, cumpram o propósito do Senhor para mim. Eu digo isso em nome de Jesus. Diz amém. Deixa eu orar. Pai querido, os teus filhos se juntam a outros filhos, e eles oram a respeito daquilo, não que eles esperam, mas que o Senhor já propôs. Cada um de nós, Pai, tem um lugar no teu reino para cumprir o teu propósito, nas nossas próprias vidas, nas nossas casas, nas nossas histórias. Eu abençoo Bom Retiro, eu abençoo tua igreja, eu abençoo cada homem e mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança que ouve e crê nessa palavra. Eu abençoo, Pai, a fidelidade dos teus filhos durante o processo. Eu abençoo a coragem dos teus filhos durante o processo. Eu abençoo o propósito do Senhor na vida de cada um deles. Eu oro assim no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Você pode dizer um amém comigo? Deus abençoe você. Deus abençoe para sempre tua história. Deus abençoe para sempre o propósito dele na sua vida. Você que é visitante e que não é membro de Bom Retiro, mas que está sem igreja, ou tem nos visitado, ali atrás está o pastor Paulo. Ele faz a integração de todos os membros da igreja. Existe uma classe de boas-vindas para você, ou uma classe de batismo. Número 2, semana que vem tem mais. Semana que vem, com o ministério infantil, de manhã e de noite. Bom Retiro existe por uma razão, para abençoar a sua vida. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja para sempre sobre a sua vida, em 2024, em todo tempo, em todo propósito, em todo processo, em toda promessa, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Boa semana. Vai com Deus.